Esse é um caso curioso de crase. Dá uma pausa aí no vídeo e resolva a questão. Dá uma pausinha aí. Deu a pausa? Agora vamos conversar. Olha lá. Opção que preenche corretamente. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Geralmente, nas questões de concursos, resolvemos na medida em que a lacuna vai surgindo. Então aqui eu tenho a primeira lacuna, eu busco a resposta aqui e já vou marcando. Porém, eu achei essa questão bastante intrigante e ela cai em vários concursos. Essa estrutura cai em vários concursos, observe. Diante de sua é facultativo. Se é facultativo, eu posso ou não utilizar. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar que tem ou que não tem a crase. Eu vou passar então, vou usar a cabeça e vou passar para as outras alternativas. Eu vou deixar isso aqui por último. Segunda possibilidade aqui, segunda lacuna. Dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. Ó, esse aqui eu tenho certeza de que aceita somente o artigo definido feminino singular. Então eu vou ter as letras C, D e E, o que não adiantou muito. Próximo, pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Outra certeza, eu tenho diante do todas. Isso aqui é indefinido, então eu não posso utilizar o acento grave indicativo de crase. Então tem as duas últimas opções com apenas o artigo definido feminino singular. E aí, a que vai se adequar é a letra C. Fazendo a correção aqui, ó, o último A tinha crase. Então, como eu faço ao vivo, como eu gravo contigo e você vai assistindo, só corrigindo aqui, tá? Esse aqui também tinha acento grave indicativo de crase. Então, eu fiquei com a letra C. E agora vamos explicar qual é que é a da banca. A banca optou por usar aqui o A com acento indicativo de crase antes do pronome possessivo. Quando isso cair no concurso, eu sugiro que você faça isso que eu fiz. Você vai lá, né, observa lá o pronome possessivo, deixa ele quieto e resolva as outras questões, as outras lacunas. Porque através das outras eu vou descobrir se a banca colocou como obrigatório ou não. No caso não é obrigatório, né? É facultativo, mas se ela colocou ou não esse acento da crase. Bora para a próxima questão. Recorreu à irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Quem recorre, recorre a alguém. Olha como é que eu vou resolver. A alguém. A palavra irmã aceita o artigo definido feminino singular. A irmã. Então eu tenho essa preposição exigida pelo verbo e eu tenho esse artigo definido feminino singular aceito pela palavra irmã. A união dos dois, eu tenho o A com acento indicativo de crase, o sinal grave. Recorreu à irmã e a ela. Eu uso diante de ela, eu, tu, ele, ela. Ela, nesse caso aqui, é um pronome pessoal do caso reto. Não utilizo. Tranquilo também. E a ela se apegou como a uma. Esse uma aqui pode ser uma tábua e pode ser também um pronome indefinido. Então aqui também não uso.
Então eu tenho o primeiro que tem crase, então pode ser esse, letra D, né? Esse ou esse. O segundo não tem, então só pode ser este ou este. O terceiro não tem, então vai ficar a letra E. O primeiro tem, porque eu tenho uma preposição exigida pelo verbo, observe a referência, e a palavra irmã que aceita o artigo definido feminino singular. Diante de ela, eu não vou ter, porque é um pronome pessoal do caso reto. Uma pode ser numeral, não aceita diante de numeral, e pode ser o pronome indefinido, também não aceita. Então ficamos com a letra E. Próxima questão. Sentou-se a máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. Uma questão tranquila, com um detalhe. Essa possibilidade aqui, ó. Porque as outras estão muito tranquilas. Sentou-se a máquina, vou deixar por último. Pôs-se a reescrever diante de verbo, eu não uso. Uma a uma, palavras repetidas, não uso. Então, eu vou ficar com a letra D. E agora eu vou explicar o porquê desse acento grave indicativo de crase aqui. Observe que nesse caso aqui eu tenho uma condição, um adjunto adverbial de modo. Sentou-se a máquina. Ele não estava sentado naturalmente num lugar que não merecia nenhuma classificação, nenhuma qualificação. Ele estava sentado, porém, ele estava sentado à máquina, diante da máquina. Né? Então eu não estava no computador, eu estava ao computador. Eu não estou no celular, eu estou ao celular. Sentou-se a máquina. É um adjunto adverbial, formado por uma palavra feminina. Segunda justificativa, se eu retirar essa crase, se eu retirar esse acento grave, a minha interpretação na hora de falar pode gerar uma ambiguidade. Sentou-se a máquina, sem acento grave. Eu poderia falar sentou a máquina, como se a máquina tivesse sentado. Então são duas justificativas para o uso desse acento grave. Primeira justificativa, para evitarmos ambiguidade. Segunda justificativa, que é o adjunto adverbial formado por palavra feminina. Ok? Então aqui teríamos um grau de dificuldade maior. Bacana? Agora eu vou soltar uma lista com uns 20 exercícios de crase resolvidos, porque isso aqui é uma sequência. Só tem que esses eu vou gravar no computador, tá? Eu estarei ao computador gravando no computador. Bacana? Inscreva-se no canal. Clica aqui, ó, inscreva-se no canal. Aqui você tem a última aula gravada no canal. Teremos mais. E eu conto com a sua participação no Instagram. Bacana? Obrigado pela companhia. E fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!